O próximo autor que eu trouxe para conversar com vocês, ele é Abdias Nascimento. A gente tem muita coisa para falar de Abdias Nascimento, né? Porque além dele ser um autor literário, ele também era artista plástico e ele era um grande intelectual, além também de ter sido adentrado aí na área política. Então, Abdias Nascimento, ele foi um pioneiro, por assim dizer, no enfrentamento das dificuldades de raça, do preconceito racial. Então, ele usou a arte para expressar todo o sentimento que ele tinha, toda a angústia que ele via com essa questão assim do gênero e da raça negra, né? Identidade do negro aqui no Brasil. Então ele foi um precursor assim entre esses outros autores, entre Conceição, que eu já falei, e entre os outros autores que a gente vai citar. E ele contribuiu para a literatura brasileira com obras como, por exemplo, o Genocídio do Negro Brasileiro. Nessa obra, ele explora o racismo estrutural e a discriminação das injustiças sociais enfrentadas pela população negra. Ou seja, nessa obra, o autor usa o termo racismo mascarado, que infelizmente a gente vive no país que foi colonizado praticamente por muitos negros vindos da África, não é isso? Então, Abdias Nascimento, ele retrata isso em suas obras, mas ele luta contra esse racismo mascarado que ele fala, né? Ele expõe o racismo que muitas pessoas não querem enxergar, ele expõe nas suas obras. Ele argumenta também que, apesar da diversidade étnica do país, o racismo persiste, né? Hoje nós vemos vários atos racistas, né? Não só com jogadores de futebol, que é muito divulgado na mídia, mas no cotidiano das pessoas, né? Até relato de pessoas que do próprio prédio não queriam o vizinho porque era negro. Então, assim, desde lá, né, dessa luta de Abdias, desde o comecinho dessa luta dele, por essa igualdade, por essa discussão a respeito dessa temática, que o negro ele vem buscando o seu lugar. E Abdias, magistralmente, ele consegue aí o lugar dele na literatura brasileira. A sua obra, O Quilombismo, ela foi impressa em 1980. Olha que interessante essa obra. Ela já vinha trazendo essa forte luta pela igualdade racial. Essa obra, em 1980, ela foi publicada antes, né, da Constituição de 1988. Olha que interessante. E essa obra, O Quilombismo, ela teve impacto na criação de algumas leis, né, de igualdade de direitos da Constituição de 88. Veja que interessante, que papel importante que a literatura de Abdias Nascimento teve na nossa Constituição de 88. É um documento, o quilombismo, tá certo, gente? Ele é um documento negro de um movimento. É uma obra aonde a palavra quilombismo remete de fato ao quilombo, né? Nós temos aqui o quilombo dos Palmares, mas no Brasil nós tivemos diversos quilombos como forma de resistência ao preconceito e à escravidão, né? Por assim dizer. Então essa luta militante, né, a respeito do negro na sociedade fez desse homem de múltiplos talentos uma importante representação da raça negra na arte e na cultura. Nós podemos ainda elencar alguns trabalhos, né, de Abdias Nascimento, como, por exemplo, um trabalho bem interessante foi que ele fundou o Teatro Experimental. Olha só, dando oportunidade para várias pessoas negras elas terem essa oportunidade de exercer a sua arte. Então, assim, é como se ele tivesse aberto um novo mundo, né, um novo... como se ele tivesse aberto aí portas, né, para outros escritores, para outras pessoas negras que tinham vontade de expressar o seu sentimento com relação à raça. Então, fica essas questões aí de Abdias Nascimento que eu quis destacar. O Quilombismo, que foi uma obra assim de excelência, né, e essa importância que teve também na Constituição de 88 e que ele também foi fundador desse teatro aí experimental negro. Também a obra O Genocídio do Negro,
Essa obra ela é muito importante, tá certo? Ele utiliza, como eu já falei, o racismo mascarado. Então, vale a pena ler O Genocídio do Negro Brasileiro. É uma obra de 1972 e retrata justamente a exploração do negro para o enriquecimento aí do Brasil e sem reconhecimento nenhum, né, gente? Então, vale a pena dar uma pesquisada mais a fundo em Abdias Nascimento.